Bom dia, queridos irmãos. Quero compartilhar um pouco do nosso estudo de ontem, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Conforme Marcos, capítulo 16, versículo 15, Mateus, capítulo 28, 18 a 20, e até mesmo Atos, capítulo 1, 8, Jesus havia ordenado aos seus discípulos que eles deveriam transpor as barreiras étnicas, raciais, culturais e pregar o evangelho a todos, em todos os lugares do mundo. Mas como isso não estava acontecendo, Deus começa a agir diretamente no sentido de forçar a evangelização entre os não-judeus. Inicialmente permitiu que sobreviesse uma grande perseguição sobre os cristãos em Jerusalém e os crentes daquele lugar fossem obrigados a abandonar a cidade em várias direções. Depois trouxe o etíope do mundo pagão do norte da África para ser evangelizado e ele levou o evangelho para o seu país. Em seguida, Saulo é convertido com o claro propósito de ser o apóstolo dos não-judeus. Logo em seguida, Pedro é levado praticamente à força para a casa de um oficial romano, portanto de origem pagã, para evangelizá-lo e ali o Espírito Santo desce sobre os não-judeus. No capítulo 11, os cristãos de Jerusalém fazem uma crítica violenta a Pedro por ter entrado na casa de um pagão. Mas Pedro havia aprendido a lição à força. E os demais somente concordaram com a sua atitude depois de uma longa explanação sobre o acontecimento. Até aquele momento eles ainda não haviam aprendido a lição da visão missionária universal. Também os cristãos que haviam sido dispersos não a compreenderam inicialmente, porque anunciavam o evangelho somente para os judeus, conforme a gente lê no capítulo 11, versículo 19. Mas um pequeno grupo de cristãos que havia vindo de Chipre e Cirene falavam também aos não-judeus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E Deus abençoou ricamente esse trabalho porque muitas pessoas creram e se converteram. A notícia disso chega aos apóstolos em Jerusalém, mas não são eles que vão a Antioquia. Enviam Barnabé, que se alegra e fortalece os convertidos. Lemos isso no versículo 23. Barnabé parte para Tarso em busca de Paulo, o qual nesse meio tempo tinha sido treinado pelo próprio Deus. Que todo o legalismo judeu, no qual ele mesmo era um doutor, nenhum valor tinha para a salvação. Ninguém melhor do que Paulo para pregar o evangelho aos não-judeus. E assim surgiu na igreja de Antioquia algo novo, uma comunidade cristã sem o fardo do legalismo judaico. E o projeto deu muito certo. Depois de um ano de trabalho, a igreja está consolidada, inclusive em condições de prestar auxílio financeiro para a comunidade em Jerusalém. A identificação dos crentes de Antioquia com a pessoa de Cristo é tão clara que chegaram a ser chamados de cristãos. Depois do estudo do texto de Atos 11, nós refletimos que devemos melhorar em muito a nossa visão missionária, aceitando o jeito diferente das pessoas que vêm de fora. Alguns luteranos pensam que a missão de falar de Jesus e convidar para a igreja é apenas do pastor. Mas não, é a tarefa de todos nós. Hoje, há muitas pessoas que estão indo atrás da fé em Jesus e acabam entrando em muitas igrejas que estão interessadas em ter eles como membresia, mas não oferecem o evangelho, mas sim propostas de enriquecimento fácil, poder, uma vida sem problemas. E quando isso não acontece, eles vão para outra igreja. E acabam indo de igreja em igreja até abandonar definitivamente, decepcionados com as promessas que não se cumpriram. São os milhares, ou talvez hoje já milhões, de cristãos sem igreja em todo o mundo. Mas há também muitas pessoas que nunca entraram numa igreja e nem sabem quem é Jesus, em pleno século XX. Não percebem como é bom ser cristão e estar numa comunidade cristã. Todos eles precisam ser alcançados pelo nosso convite para que conheçam a Jesus. Para isso, nós precisamos orar muito e refletir com a liderança e também com a membresia a situação da nossa igreja, para acolher os que vêm de fora, estando dispostos a sair do nosso jeito cômodo. E aí veremos a nossa igreja se avivar e crescer em amor e união. O estudo de ontem foi muito bom. Este foi um pequeno resumo. Participe na semana que vem, quando estudaremos o capítulo 12. Fiquem com Deus.